Meu irmão, minha irmã, quero saudá-lo, quero saudá-la com muito grande fraternidade. Estamos aqui a nos encontrar, eu aqui, você aí, distantes inclusive, muito distantes e tão próximos. A tecnologia nos avizinha e a palavra de Deus nos motiva e nos identifica. Aqui estamos para a leitura orante da palavra. E é do 8º domingo do tempo comum, dia 3 de março. Para este 8º domingo, a palavra a ser proclamada é Lucas, a continuidade do domingo passado. Agora Lucas capítulo 6, versículos 39 a 45. Primeiro leio, você pode acompanhar aí com a sua Bíblia. Se preferir, acompanhe a minha leitura. Jesus continuou a lhes dizer, a falar aos discípulos, disse-lhes uma parábola. Pode acaso um cego guiar outro cego? Não cairão ambos num buraco? Não existe discípulo superior ao mestre. Todo o discípulo perfeito deverá ser como o mestre. Porque olhas o cisco no olho de teu irmão e não percebe a trave que há no teu? Como podes dizer a teu irmão, irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando não vês a trave em teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave de teu olho, e então verás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Não há árvore boa que dê fruto mau, nem árvore má que dê fruto bom. Com efeito, uma árvore é conhecida por seu próprio fruto. Não se colhem figos de espinheiros, nem se vindimam uvas de sarças. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o que é bom, mas o mau, de seu mal, tira o que é mau. Porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Esta é a palavra do Evangelho desse 8º domingo. Estamos ainda na linha de continuidade do domingo passado. Amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam, bendizei os que vos maldizem. Empresta, sem te preocupares com a recompensa do retorno. E sede misericordiosos como vosso Pai é misericordioso. Nesta linha de desafio que o próprio Senhor Jesus propõe aos discípulos e às multidões, inscreve-se também o texto de hoje, uma parábola. Pode acaso um cego guiar outro cego? Não cairão ambos no mesmo buraco? A cegueira está associada com trevas. Na cultura bíblica, para nós, o cego é aquele que não vê. Na cultura bíblica, é aquele que está mergulhado, imerso nas trevas. Não vê, não tem direção, ir para o norte, ir para o sul, ir para qualquer direção. Todas as direções servem e nenhuma conduz para algum objetivo. Se nós destacamos a falta de visão, eles, ao tempo de Jesus, destacavam a falta de direção. Pois bem, pode um cego guiar um outro cego?
Não existe discípulo superior ao mestre. Isto é, a melhor identidade que o próprio discípulo pode ter de si mesmo é aceitar a imagem, as palavras e os comportamentos do mestre, do Senhor a quem segue, no caso de Jesus. Entre tantas palavras de um discípulo, ou que um discípulo poderia escolher, a mais iluminadora é aquela do mestre, que ele, discípulo, aceitou ser. Deixar, no caso do cristão, deixar Jesus ser o seu Salvador e o seu Senhor. Todo discípulo perfeito deverá ser como o mestre. Perfeição não está associada a igualdades ou então a ausência de erros, a falta de tropeços. Quem nunca erra, quem só tem virtudes, isto não é perfeição na perspectiva do evangelista. O discípulo perfeito é aquele que empenha a sua liberdade em ser retrato do Senhor a quem segue. Que nos seus gestos e palavras e atitudes seja percebido o Senhor a quem ele, discípulo, se devota. Mas vamos mais. Por que olhas o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que está no teu? É impressionante. Porque olhas. Nem fala por agora em tirar, olhar. Concentrar as atenções nos defeitos do outro. Voltar-se para o outro com a percepção aguçada na observação do que há de tropeço, de fragilidade, de erro ou de maldade. Porque olhas, isto é, não se trata aqui de simplesmente perceber algumas coisas, mas de projetar as próprias afeições, não a maldade de quem, ou as desafeições, as imperfeições ou pecados do outro, mas olhar para o outro com os critérios da gratuidade de Deus. Se ele não julga e não condena, que o discípulo não se atreva a comportamentos desta natureza. Este, ou quem olha, volta as atenções para as insuficiências morais e pecados do outro, parece que envenena a própria capacidade de ser gratuito. O modo como eu interpreto o outro indica quem é Deus para mim. Quem se volta com gratuidade para quem é frágil e quem erra, e com graciosidade, graça, encanto, afeição, fraternidade, sem apresentar contas a cobrar ou severidades a propor. Não se trata de abençoar o erro, mas de olhar para a pessoa que erra com a gratuidade de quem ama. Pois bem, quem se fixa na fragilidade do outro, fala a maledicência, a fofoca, toda essa o palavreado que difama alguém. Papa Francisco insiste muito nisso. Isto é como que desfigurar a própria capacidade de olhar e criar verdadeiras traves que criam cegueiras no coração das pessoas, de quem assim age. Não há árvore boa que dê fruto mau. De que fala? Em Mateus, a árvore que produz, ou que dá, a árvore boa que dá fruto bom, é associada com as obras, com aquilo que fazemos, com aquilo que o discípulo faz e opera. A árvore boa vai produzir frutos bons. Se em Mateus é as obras, a atividade, as ações, em Lucas, o fruto bom é a mensagem que proclama. Ou seja, quem é bom,
Quem age com bondade, retrata a bondade e difunde-a. Quem está em paz, difunde, quem é sereno, anuncia serenidade. Quem está em paz é pacificador. Quem se sente perdoado também perdoa. É esta a direção do fruto bom, de sentido para o fruto bom. A árvore é conhecida por seu próprio fruto. O discípulo é conhecido pela mensagem que proclama, pelo modo amoroso com que se volta àqueles a quem se dirige para transparecer a presença de Jesus. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira do que é bom. A boca fala daquilo que está cheio o coração. Coração. Na antropologia bíblica, no pensamento lucano, inclusive, o coração não é apenas sede dos afetos. No nosso mundo ocidental, usamos coração para falar também dos afetos, olhar com coração para o outro, ter afetos. O coração é a sede das decisões. Então, o bom, quem age com bondade, tira da sua liberdade, dos seus afetos inclusive, mas de sua capacidade de decidir, de fazer, de atuar, sair de dentro. A bondade que se irradia, ela é verdadeira na medida que é experiência interiorizada. Não se trata aqui do grau de harmonias gestuais ou comportamentais. Somos frágeis todos. Trata-se sim de irradiar, por força de uma interioridade acalentada pela intimidade com o Senhor a quem sigo, irradiar aos outros a bondade que do Senhor eu percebo receber. Porque recebo, também ofereço. É gratuidade que me chega, é gratuidade que de mim parte. Sigamos, querido irmão, querida irmã, agora para a segunda parte, ou melhor, agora na segunda parte da nossa leitura orante, do nosso programa. Para esse 8º domingo, dia 3 de março. Há pouco foi explicado. Agora vamos predispor nossa interioridade. Vamos qualificar-nos interiormente para o encontro. Quando vamos nos encontrar com alguma pessoa importante, cuidamos do corpo, das roupas, até o perfume, até o desodorante, tudo faz parte de uma predisposição cultivada a valorizar a pessoa que será visitada ou que recebe a visita. Façamos assim, sob o aspecto da nossa espiritualidade. Queira fechar os olhos e, para a pacificação interior, tente sentir a sua testa. Tente sentir a sua nuca, o ar a passar pelas narinas, pela garganta, chega aos pulmões, eilos inflados de ar. Para o homem bíblico, eilos inflados de vida. Tente sentir o próprio coração a bater, aquele movimento
diástole, sístole, diástole. O coração que bombeia sangue, que recebe sangue, que bombeia novamente, numa espécie de movimento interminável que começou desde antes do nascimento e ainda não terminou. Essa dinâmica biológica pode retratar também a dinâmica do amor de Deus na nossa vida. E juntos vamos rezar. Espírito Santo, vida e amor de Deus, que vives em nós, que vives em mim, que vives nos irmãos. Aqui estamos, eu e muitos, com coração e ouvidos alargados para a vossa palavra, para a palavra de Jesus. Vem iluminar nossa inteligência, aquecer, suscitar entusiasmo em nossos afetos. Vem fortalecer nossa vontade para que nossos atos retratem Tua presença. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Agora vamos imaginar as cenas. Por imaginar, explico sempre, criar imagens. Fantasiar é as imagens que me convêm e que me agradam. É aquilo que me interessa. Imaginar é criar imagens segundo o que a palavra propõe. Queira imaginar, por exemplo, o Senhor Jesus a falar a um grupo que o circunda. Ele desceu da montanha. A quem se interesse e queira ouvi-lo. Os discípulos, amigos dos discípulos, outros têm também míseros. Talvez passem por lá, pelas vizinhanças, em alguma determinada rua que você, ou praça, está lá o Senhor a falar. Nessas imagens, tente ouvir o Senhor Jesus a dizer: pode acaso um cego guiar outro cego? E depois, não existe discípulo superior ao Mestre. Tente imaginar o Senhor, ouvindo sua voz inclusive, a repetir e a perguntar e a questionar: por que olhas o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave no teu olho? Tente e continue a ouvir. Não há árvore boa que dê fruto mau. Fora explicado há pouco. Fruto, o fruto bom, no caso de Lucas, não é as obras, é a mensagem. Fala com profundidade, com autoridade, com encanto. Quem também se encantou e se aprofundou na palavra. Tente imaginar o Senhor a repetir: não há árvore boa que dê fruto mau. Que é possível conhecer a árvore pelos frutos. Também não se tiram frutos, uvas de cactos. Com as uvas, com a uva se faz o vinho, símbolo do amor. Então a mensagem que procede da intimidade com o Senhor faz lembrar, faz recordar, torna viva a presença humana do próprio Deus. Tente imaginar o Senhor a lhes falar e a gesticular, inclusive. Eles olham. Ele fala, a atenção se aprofunda e se aguça, e o homem bom tira do seu coração o que é bom.
Porque a boca fala daquilo que está cheio o coração. O Senhor está a falar e aqueles discípulos se entreolham. E agora eu estou lá. É o novo passo. Como se o Senhor Jesus estivesse a olhar para mim e eu me deixasse olhar por Ele. E Ele está a perguntar-me, a questionar-me: pode um cego guiar outro cego? Vimos há pouco o cego. Se para nós é aquele que não vê, para o tempo do escrito, o cego é aquele que está mergulhado nas trevas, não tem direção, não sabe definir metas para a vida, caminhos a buscar, objetivos a alcançar, verdades a propor. É alguém vazio. Um cego não pode ajudar alguém a encontrar o próprio caminho. E o Senhor fala isso para mim. E está a repetir-me. Até a perguntar-me: qual é a luz que eu trago comigo? Se alguma luz levo, se alguma luz trago. E continua o Senhor a me falar, e eu estou lá. Porque olhas o cisco no olho do irmão e não percebes a trave. Quase que o Senhor estaria a olhar para mim e questionar-me: por que valorizo tanto os defeitos daquela pessoa? Por que me inquieto tanto com os limites do outro, da outra? Por que me dói tanto o sucesso desse ou daquele? Ou por que me irrita tanto? Não sou capaz de lançar outros olhares e não tenho outros olhos para aquela pessoa, pecadora que seja. Que palavras tenho a respeito dela? Está o Senhor a me olhar e a me dizer, e a perguntar-me sem me condenar. Até fala comigo de maneira muito branda, como o irmão que quer me ver libertado das minhas próprias cegueiras, mas me pergunta e me questiona. Vamos mais adiante. Que frutos, que palavras, o que anuncio, o meu falar propõe unidade, perdão, pacificação, ou suscita raivas, desapreços, amarguras. São palavras que Jesus me dirige e olha para mim enquanto fala. Eu estou lá entre aqueles destinatários do discurso de Jesus às multidões. E agora é a hora de eu lhe dar uma resposta. O que vou falar? O que vou olhar nos outros? Seus ciscos? Que mensagem proponho? São palavras, são perguntas que o Senhor me olha e me formula e me dirige. Que respostas vou lhe dar quando Ele me pergunta sobre qual é o efeito das palavras que pronuncio? A quem ajudo? Que verdades proclamo? Talvez eu tenha criado divisões, difamado, e Ele me olha, quer me ouvir, quer que eu fale, não porque quer me condenar, mas porque gostaria de ver-me parecendo-me com Ele e fazendo as escolhas que Ele faz. É o momento de eu lhe dizer alguma coisa. Ele me quer como seu discípulo e gostaria de algumas mudanças no meu modo de relacionar-me com os outros. Está a me ouvir. É hora da minha palavra, da minha oração.